Estamos ao vivo. Vê se entrou ao vivo aí, filho. No YouTube. Sim. Beleza. Não pode achar. Acho que sim. Entrou. Boa noite, pessoal do PAN na Academia. Convite 20. Não pode deixar de ter um trocadilho na minha vida. Vocês sabem que eu sou louca por palavras e palavras que façam trocadilhos do bem. Para quem está chegando hoje, esse é um programa que busca resistir à Covid-19 fazendo um convite 20, que é o convite neste ano catastrófico de 2020, né, causado pela pandemia. Mas como a gente é duro na queda, a gente resiste, a gente não quer se entregar. E por causa disso é que nós criamos aqui essa ideia. E Pancademia, Pan-Academia, como eu já expliquei algumas vezes, por conta da pandemia, por conta do Pan-Academia, ou seja, o prefixo pan, que é o da academia para todos, né? E pode ser também o Panacademia, né? Para aqueles bobões da academia que insistem em falar difícil e aquelas coisas todas. Então, como eu gosto sempre de começar, já temos aqui o nosso convidado super querido, meu amigo, mas eu sempre gosto de começar fazendo um rápido apanhado da semana, como é que foi, né? Mais uma semana bastante catastrófica no país, muita gente morrendo, e curiosamente, no dia, não sei se vocês repararam isso, mas eu reparei, a partir do dia em que nos tornamos o segundo lugar no mundo em mortes, estranhamente os números começaram a cair. Vocês observaram isso? Eu não sou nenhuma adepta de teorias da conspiração, não, sabe, gente? Mas tem horas que fica difícil, mas difícil pra caramba, não acreditar em algumas coisas conspiratórias. E eu acho coincidência demais, justamente quando a gente chega no segundo lugar, os números começarem a cair. Mesmo o tal do consórcio Globo, Folha de São Paulo, Extra e sei lá mais quem, não sei não. Estou sentindo o cheiro de alguma coisa no ar. Tomara eu esteja errada, eu gosto muito de estar errada nessas minhas suspeições. Mas, enfim, apesar dos pesares, apesar do nosso número horroroso internacionalmente, apesar do nosso presidente continuar fazendo as porcarias que faz, a gente está aqui, a gente resiste, nós barramos uma MP horrorosa que queria essa semana acabar com as listas tríplices de eleição para reitores. Foi um movimento nacional muito forte, muito importante, que mostra que o Brasil está vivo, as esquerdas estão ainda desorganizadas, mas continuam ali, de alguma maneira, quando é necessário, a gente consegue tirar a força não se sabe de onde e mandar adiante tudo que a gente tem para dizer. Então, antes de dizer agora o que nós temos de bom hoje, deixa eu só fazer umas pequenas saudações aqui para quem já entrou nessa live fantástica de hoje, que é o Salomão, o Alex. Olha aí, Alain, o Alex está aí com a gente hoje. Literatura acessível, que nome lindo. Pesquisas em Química, que é a nossa Cris, lá do OIP. Ana Glória, boa noite. Rosângela, boa noite. Já tem uma galerinha entrando para nos prestigiar. Jefferson Evangelista, muito boa noite. E você sabe, Alan, essa galera vem de tudo que é canto do Brasil. Kátia Cristina. Kátia Nunes, meu amor! Que legal te ver aqui, fofa. Nossa, eu preciso falar com você, viu? Tem coisa boa aí, tá? Depois a gente se fala. Pesquisas em Química, Cláudia Miranda, muito bom você estar aqui, lhe pedi presente, olha aí, Alan. Diego, oi Diego, querido. Diego, vai ter surpresa com ele aqui na semana que vem, hein, gente? Não esqueçam. Então, pessoal, enquanto vocês vão chegando, eu queria dizer que o nosso convidado de hoje, mais do que um convidado, é um mega amigo. É um cara que trabalha pra caramba, feito eu, e feito muitos de nós aqui, porque essa é uma live de trabalhadores, daqueles que estão aqui domingo, falando daquilo que a gente adora fazer,
que é trabalhar sobre o tema inclusão. É um cara que é parceiro pra caramba, como todos os que eu já trouxe aqui, mas é que esse eu conheço há mais tempo. Então, tem aquele carinho, né, de uma história mesmo construída juntos, de coisas boas e saias justas, né, Alan, que a gente já passou, né? No plano pessoal, no plano acadêmico, a gente está sempre muito junto, né, querido? Então, assim, é uma alegria enorme que afasta todas as intempéries da semana, né? Poder trazer e apresentar para quem ainda não conhece essa pessoa especial que é o professor Alan Damasceno, lá da Federal Rural, e que, apesar de ser um panacadêmico como eu, não é de palavras difíceis, mas é de pensamentos profundos. E isso é muito gostoso. Então, eu vou deixar agora ele falar um pouquinho dele para vocês, e aí a gente começa o nosso bate-papo, que são vocês que comandam, hein? Ai, 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 não vai deixar a bola só comigo, não, porque o programa é nosso. Alan, meu amor, é contigo. Mônica, Ah, Mônica, desculpa, agradeço. esqueci de me descrever, perdão. Faz Para a quem não me audiodescrição. conhece, minha audiodescrição, olha. Hoje, em homenagem ao brilhante amigo, eu estou toda brilhante também. Eu estou com a minha franjinha bem repicadinha, com uma pequena mecha prateada nela, que é natural, para quem não me conhece, ela já é natural. Cabelo repicado ainda castanho, mas já com bastantes brilhos prateados naturais. É, eu sou de pele relativamente, sei lá, eu acho. Eu gosto de dizer que a minha pele é escura, mas no Brasil ela é reconhecida como branca, mas lá fora eu não sou branca, não. Estou de batom assim, bem cobre, sabe? Uma cor assim, abóbora brilhante. É, uma blusa brilhante também, bastante lantejoula, cor de cobre, para homenagear o brilho do meu amigo. Um brinco lindo, dourado, aqui, olha, fantástico, que foi de um outro Alan da minha vida, que é o meu filho, não é Alan, é Alan. Um é francês, olha que chique, o outro é inglês. E, tô feliz, dá para ver pela minha voz, né? O que mais, Alan, você descreveria de mim? Essa voz sexy, maravilhosa, é de quem faz uma coisa muito feia ainda, mas um dia hei de parar. Olhos, o quê? Um fundo bonito, que é um tapete em tons Uma marrom. tapeçaria peruana, antiga que só, isso é da minha adolescência. Menino, você vê como ela é boa. Tem uma foto aqui do Rio de Janeiro, do pôr do sol e o Cristo Redentor na frente. E é isso, gente. Essa sou eu. Vamos para o Alan agora. Então, agradecer o convite e dar boa noite a todos e todas. E antes de falar um pouco sobre, né, o meu trabalho, eu quero descrever, né, porque eu tenho referência de que alguns dos nossos interlocutores aqui presentes nesse encontro hoje, né, podem ter alguma limitação na percepção visual, então é importante fazer essa audiodescrição, né? Eu sou um homem branco, de barba preta cerrada, cabelo curto, castanho escuro, eu uso óculos de armação preta, eu tô com uma blusa cinza, clara, e o fundo é um fundo branco, que na verdade é a porta de entrada aqui do meu escritório. Então, se assemelha a uma parede branca. Praticamente não tem nada colorido, né? Bom, então, feita a minha descrição, eu quero novamente agradecer o convite, falar que é sempre um prazer ter você como uma interlocutora. Estou muito feliz, porque é um momento da minha trajetória também, porque independente da nossa relação, né, que é uma relação de muito tempo, de amizade e de parceria acadêmica profissional, você é uma referência para todos nós. Eu me lembro quando eu lia Mônica Pereira dos Santos. Então, assim, quando eu pensava em ser o acadêmico que eu estou me constituindo, você já era uma referência para todos nós. Então, é um momento de muita felicidade falar em nome do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação e Inclusão, o LEPED, que é o laboratório lá no Instituto de Educação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Laboratório esse que foi criado, e eu sempre repetirei isso, inspirado no LAPEAD. Então, o LAPEAD foi a grande inspiração
para a constituição do LEPED. O LEPED se inspira até hoje no LAPEAD em termos das possibilidades, das potências da humanidade que está presente nesse laboratório. Eu sou professor, como disse, do Instituto de Educação, atuando na área de educação especial, direitos humanos e no campo das políticas educacionais, né? Porque, assim como você, eu tenho uma trajetória de investigação no campo das políticas de educação, com ênfase no movimento, né, na dinâmica das políticas educacionais inclusivas, o que a gente tem chamado, eu e você, de inclusão em educação, porque a gente tem referências que nos apontam mais nessa direção do que educação inclusiva. É isso, eu acho que de maneira geral é isso. Legal, Alan. Ele me chamou de velha, ele fez de tudo aqui, mas vocês veem, eu amo tanto a criatura que eu nem reclamei. Brincadeira, meu amor. Gente, olha, chegou mais gente. Chegou a Flávia Santos, que você conhece, o Jefferson, o Jonathan, que você também conhece, o Marcos Pinheiro, a Joana, e o Claudovil, que é do Amapá, super querido, a Setura Ambiental. Ó, Setura Ambiental está aqui fazendo uma declaração de amor, dizendo que é seu fã, Alain. Ah, mentira. Olha, Setura Ambiental, eu cheguei primeiro, tá? Eu sou fã dele há mais tempo, viu? Vamos lá. Alain, enquanto esse pessoal aí se anima a fazer uma pergunta, eu vou te fazer uma pergunta que eu gostaria, eu estava esperando você chegar para a gente bater um papo sobre isso, que foi um colega meu da filosofia, lá do meu departamento, que fez aqui nas lives uma vez que ele assistiu. E eu até respondi numa live seguinte, num dos complementos que às vezes eu faço, mas eu gostaria de retomar um pouquinho isso, porque é uma pergunta antiga, mas que as pessoas ainda fazem muito, principalmente quem trabalha mais com a temática exclusão, né? E aí, a pergunta é essa: quem são os excluídos? O que é inclusão e quem são os excluídos, afinal? Ele fez essa pergunta me provocando, uma provocação do bem, claro, que ele me conhece, e foi para puxar mesmo o assunto, mas infelizmente não deu tempo. E quando eu pude responder, não foi online, ao vivo. Então, o que você acha disso? Então, a gente parte de um... essa? Eu estou aqui pensando, né? Como a gente se propôs a dialogar, então nós estamos construindo juntos, né? Isso. Então, assim, eu parto de um princípio de que há um dualismo, né? Inclusão e exclusão, como você costuma afirmar, inclusive nos seus estudos, né? Esse binômio, inclusão e exclusão, né? E que a inclusão são os movimentos de oposição aos processos de exclusão. Aí eu vou falar de um lugar que eu me sinto mais à vontade, que é o lugar onde eu faço pesquisa, né? Para tentar entender como é multifacetado esse processo de exclusão e como precisamos pluralizar a ideia de excluídos, né? Porque acredito que todos nós, em algum contexto, estamos incluídos e excluídos, né? Eu acho que essa ideia de inclusão e exclusão, esse binômio, ele é absolutamente relativo, né? E, nesse sentido, é importante problematizar esse conceito de estar dentro ou estar fora, pertencer, sentimento de pertença, não pertencer ou pertencer. No âmbito do LEPED, que é o laboratório que nós trabalhamos com 3 eixos epistemológicos, né, que constituem grupos de excluídos, no nosso entendimento. O primeiro grupo, que é o grupo que a gente tem mais aprofundamento epistemológico, são os estudantes que nós temos chamado, a partir das nossas reflexões dentro do laboratório, de estudantes com demandas específicas de aprendizagem. Perceba que a gente não está usando a expressão necessidades educacionais especiais e tampouco público-alvo da educação especial, porque a ideia de público-alvo da educação especial, por si só, não contempla o universo de estudantes com demandas específicas de aprendizagem. Então, esse é um elemento que a gente precisa, que a gente vem trabalhando, né? Pensando que todos aqueles sujeitos que no seu processo de escolarização ou em processos educacionais se sintam excluídos, né, processos de exclusão estejam postos para esses sujeitos, eles são sujeitos com demandas específicas, né, que precisam ser atendidas para que eles, de fato, estejam incluídos, né? Então, a gente trabalha com o eixo epistemológico que a gente tem mais
digamos, experiência, expertise, são os estudantes com demandas específicas de aprendizagem, que se assemelha muito a essa expressão à terminologia que usava a Declaração de Salamanca, que chamava necessidades de aprendizagem, alguma coisa nesse sentido. Necessidades básicas de aprendizagem. Básicas de aprendizagem. A gente evita usar o termo necessidade, porque necessidade, para nós, remete à ideia de que é algo que é inerente ao sujeito. Quando, na verdade, a necessidade pode não estar no sujeito, pode estar no ambiente. Os processos exclusórios podem estar fora. Então, por isso que a gente fala de demandas, que pluraliza a ideia de necessidade. O outro eixo que nós trabalhamos, e que vem sendo desenvolvido por um dos nossos estudantes do grupo, né, do laboratório, que são grupos jovens LGBTQI+. Hoje a gente está trabalhando, então, com a ideia da diversidade sexual e de gênero, mas sempre pensando na dimensão escolar e educacional. A nossa discussão não é sociológica, não é antropológica, a nossa discussão do laboratório ela é político-pedagógica. Então, que processos historicamente estão postos para esses sujeitos, né, que estão dentro de um grande cenário, né, que nós chamamos de diversidade sexual e de gênero, e que a escola vem reproduzindo em larga escala toda a exclusão que esses sujeitos estão historicamente submetidos. Então, nós temos hoje pesquisas desenvolvidas, como o LAPEAD tem um núcleo que trabalha com a questão da diversidade sexual e de gênero, nós temos, ainda está começando o nosso trabalho, nós temos um pesquisador recém-ingressado ao nosso trabalho, então nós estamos ainda fomentando o debate nessa discussão. E nós temos também um outro eixo que é coordenado pela professora Silvia Gonçalves, que você conhece, é uma querida amiga que deve estar nos assistindo, que ela é da psicologia, ela é professora do departamento de psicologia, mas ela é vice-coordenadora do laboratório e ela desenvolve um trabalho, de maneira geral, com graduandos da psicologia, embora tenham também alunos de licenciatura e alunos de mestrado, pensando grupos e jovens, enfim, pessoas em condição de vulnerabilidade social, vulnerabilidade e risco social. Ela vem trabalhando, sobretudo, com crianças e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. Então, essa é uma experiência também que a gente tem no laboratório, a partir desse terceiro eixo, digamos, de excluídos, né, dentro do laboratório. Então, a partir desse lugar, qual é a ideia que a gente constrói dentro do laboratório de exclusão? Exclusão ou excluído é todo aquele que, de alguma maneira, está apartado, né, do seu sentimento de pertença e tem os seus direitos rasurados, sobretudo os direitos, né, que estão garantidos, seja direitos na perspectiva humana ou direitos legais dentro do que a gente entende por legislação como cláusula vinculante, né, o que está legitimado na legislação do país. Então é isso que a gente tem trabalhado, com esse sentido de inclusão e exclusão. Certo. Não sei se eu respondi, estou pensando aqui com você. Não, para mim respondeu. Achei interessante você falar dessa questão de vocês estarem trabalhando com uma perspectiva político-pedagógica. A gente, no LAPEAD, a gente trabalha muito com a perspectiva que é a homilética, né? E que, assim, na cabeça da gente, ela junta saberes que são da psicologia e que são da sociologia. Não tem muito como escapar. E, claro, nisso a gente faz análise política, porque a gente trabalha com as dimensões de políticas, né, assim como de culturas e práticas. O que eu entendo, sabe, nessa questão da exclusão, assim, a exclusão nunca, ela é parte constituinte do movimento de inclusão, não tem como falar, é como se falar inclusão implica falar exclusão e vice-versa, né? Uma puxa a outra, tanto faz qual viés que você vai começar, já que ambos são processos, e são processos... um é um processo empurrado goela abaixo por uma sociedade que discrimina, né? E outro é um processo que a gente precisa iniciar de resistência, de ir contra mesmo, enfim. Mas quanto aos excluídos, assim, eu sempre que me respondem isso, eu digo: quem é o excluído? Qualquer pessoa. Quando a gente pensa a partir da psicologia, por exemplo, entra também a questão da subjetividade.
E entra aí um aspecto muito difícil que as pessoas, principalmente professores como nós, temos muita dificuldade para lidar, que é o aspecto de alguém se perceber excluído, embora você não tenha tido nenhuma intenção de excluir esse alguém. Isso torna toda a questão muito complicada. Quem traz isso é uma autora chamada Bader Savaia, que é da área de psicologia social, e como tal, a gente namora muito com a sociologia, não por acaso se chama psicologia social, né? Então, assim, não dá, sabe, gente, para a gente só pensar, realmente é multifacetada, ela diz isso também. E nós, no LAPEAD, a gente se apropria muito dessa ideia. É impossível não lidar também com a percepção de cada sujeito. E aí, qualquer um de nós, é óbvio que se a gente for começar a comparar as exclusões, evidentemente que há aqueles que são muito mais excluídos. E essas pessoas têm que ser priorizadas nessa luta. Não dá para dizer que a minha exclusão, como mulher somente, é uma exclusão que vai ter prioridade sobre a exclusão de uma mulher que é trans, que é preta, né, que só tem, que é pobre, que só tem um nível X de educação concluído, né? Óbvio que não. Eu vou ser muito menos prioridade do que uma pessoa assim. Entendem? E aí que você tem que começar a refletir e ver que o buraco é muito mais embaixo, não é uma coisa simples, né? E, para além disso, ainda tem a coisa do sujeito. Muitas vezes a pessoa nem repara a vida inteira que ela é um sujeito de exclusão. E outras vezes, quem nem é ou não seria topo da lista de prioridades, por exemplo, alguém como eu, poderia se sentir ofendido e dizer: pô, mas e eu também? Eu também sou mulher. Como tem muito espírito de porco aí, né? Branco, eurocêntrico, filho da mãe, infeliz, que acha, por exemplo, né, que outras pessoas estão lhe tirando o lugar também, que lhe seria de direito. Por exemplo, europeus e imigrantes que vão para a Europa, né? Eles são contra os imigrantes porque estão tirando o mercado de trabalho deles. Mas não estão tirando o mercado de trabalho porque a gente lá faz um... Qual é o mercado que a gente ocupa? É o mercado do pobre aqui, da pegada doméstica, né? É o trabalho também do excluído daqui. Né? A gente vai para lá muitas vezes, a maior parte de nós, para fazer isso. Uma pouca elite pequena é que vai para fazer doutorado, PhD, perdão, que é a mesma coisa, doutorado, mestrado, né? Então, é isso que as pessoas não se ligam. Bom, vamos às perguntas, que está cheio de comentário aqui, senão a gente fica falando. Nós dois, eu falei que é um problema. Vamos lá. O Jonathan faz um comentário dizendo que é interessante quando você trabalha com o conceito de demandas específicas de aprendizagens, porque a psicopedagogia também usa esse termo, verdade. Literatura acessível diz para mim que eu fiz uma colocação perfeita e que o analfabetismo emocional é muito presente nos espaços formais e não formais de educação. Muito verdade. Agora, as perguntas propriamente ditas. Literatura acessível diz: é possível pensarmos a importância do terceiro setor, levando em consideração esse momento de pandemia, no trabalho das necessidades e dos interesses da coletividade, dentro da perspectiva da inclusão? Ótima pergunta. Outra pergunta. Professor Alain, diante do cenário atual, eu vou ler todas, depois você vai respondendo uma por uma, nós vamos batendo um papo. Professor Alain, essa é específica para você, se você quiser já ir respondendo. Diante do cenário atual, no tocante à educação, como você vê essa volta das aulas presenciais, pensando em inclusão e educação? Uma vez que teremos muitos desafios por conta do tempo parado e também em relação às novas metodologias que teremos postas. O Jonathan pergunta: conta para o pessoal a experiência que você tem sobre literatura infantil acessível e o que te levou a orientar esse rico trabalho que pode ajudar muitas famílias. Como são duas para você, essas duas, vamos começar pelo fim, você responde essas duas e depois a gente bate um papo sobre a primeira.
Bom, então, na verdade, o trabalho de literatura acessível que a gente tem divulgado, ele é uma das dimensões da pesquisa de doutoramento de uma orientanda minha, que deve estar nos ouvindo, cujo pseudônimo, pseudônimo não, né? Não é pseudônimo, mas um outro nome que ela usa aqui é literatura acessível, que é a Karina. Então, literatura acessível, onde se lê literatura acessível, se lê Karina, é a minha orientanda de doutorado. E uma das dimensões da pesquisa dela é exatamente entender a parceria público e privado na promoção da inclusão social, e como isso pode se dar de maneira em que os interesses da sociedade, de fato, sejam determinantes do trabalho que se desenvolve, não os interesses do privado. Essa é a grande implicação que a gente tem nesse diálogo, né? Ou nessa tensão, diálogo tensionado entre público e privado. Então, a literatura acessível, os livros de literatura acessível, eles constituem uma das dimensões do trabalho da Karina. O trabalho é multidimensional também, né? A Karina está investigando como o trabalho que é desenvolvido por uma instituição do terceiro setor, chamada Instituto Incluir, que ela é a presidente desse instituto, como esse trabalho desenvolvido em parceria, né, com a academia, porque é isso que a gente está redesenhando o papel do terceiro setor, tá? Porque o que a gente faz? Os interesses são da sociedade manifestados a partir da participação das pessoas com deficiência que trabalham, né, que são envolvidas no projeto, a partir dos determinantes de pesquisa que são apontados pela academia. Então, a academia vai apontando desde a concepção do projeto até a execução, e os recursos são fiscalizados pelo governo federal. Então, a gente chama isso de projetos incentivados, ou seja, o dinheiro não vem digamos, para a instituição privada e ela faz um uso que ela quiser. Não. O dinheiro vem para a instituição privada a partir da aprovação pelo governo dos projetos que o governo entende que são de interesse da coletividade, da população, tem um acompanhamento da universidade, e a execução da parceria universidade, terceiro setor. Isso é um outro desenho de parceria pública e privada, porque o que a gente tinha até então não funcionava assim. E eu tenho também críticas contundentes ao que se tinha em termos de que os noticiários estão aí, dizendo para a gente o que se fazia com o dinheiro que iam para ONGs. Só que a gente até precisa esclarecer um pouco depois a diferença entre ONG e OCIP, que tem isso, né? No caso, o Instituto Incluir, que é o locus, que é uma OCIP. Então, ou seja, ele é uma instituição de terceiro setor, mas o recurso é totalmente fiscalizado pelo governo. O dinheiro que entra, o dinheiro que sai, prestação de contas, tudo é como se nós fizéssemos um projeto para o CNPq e para a CAPES. Tem que se dar conta de todo o recurso que se usa. E para onde vai o recurso? Porque o dinheiro é rubricado. Então, ou seja, o governo vai autorizar, pode usar mais com isso, mais com aquilo. Não é um uso livre a critério de quem está à frente da OCIP. Isso é importante dizer. Então, dentre esses projetos do Instituto Incluir, tem o projeto Literatura Acessível. Para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro, todas as escolas do município do Rio receberão livros produzidos pelo projeto Literatura Acessível. Esses livros também estão sendo divulgados em e-book para o Brasil inteiro. Tem um site, eles multiformato. Então, eles têm libras, eles têm pictograma, eles têm braille, e a ideia é tornar acessível a todo mundo. Então, ou seja, é dinheiro público gerando conhecimento, no caso, livros paradidáticos para criança de escola pública. Essa é a diferença. Ninguém ganha dinheiro, porque o livro não pode ser comercializado. O livro ele é público, é um dinheiro público gerando conhecimento para a sociedade. Então, é um outro desenho de pensar a relação pública e privada, né? Bom, com isso, eu acho que eu expliquei um pouco como é que o Literatura Acessível se configurou e como ele tem aí alcançado, né, espaços interessantes. Em relação ao retorno às aulas após a pandemia, eu confesso que eu ainda não tenho algo muito elaborado, assim. Eu digo que a gente ainda está pensando
o que é essa pandemia, porque o negacionismo tem dificultado de sobremaneira pensarmos possibilidades de superação do status quo. É isso que eu quero dizer. A gente não, muitos de nós na sociedade brasileira, e eu desejo que esses muitos sejam uma minoria, embora os noticiários me mostrem o contrário, é tanta gente na rua, em plena pandemia, quando todas as autoridades sanitárias pedem insistentemente que fiquemos em casa. Então, assim, eu quero acreditar que esse retorno será breve, embora eu também não sei quando ele se dará. Mas eu não posso negar que está difícil de muita gente reconhecer a existência da pandemia. E isso me preocupa, porque para eu pensar o que virá depois, eu tenho que pensar, no meu entendimento, o que eu estou vivendo agora. E o que eu estou vivendo agora é algo absolutamente desumano, porque as condições que nós estamos vivendo fatalmente serão impactantes em poucas semanas. Se a gente perceber que houve uma abertura, sobretudo nesses dias, em relação ao comércio, daqui a, no máximo, 10, 14 dias, nós estamos vendo como é que isso vai refletir. Isso é ciência. É ciência básica. Como isso vai impactar o aumento do contágio. Então, assim, eu confesso a minha limitação nesse momento de pensar como é que vai ser o retorno, porque eu não estou tendo condições nem de pensar como vai ser agora. A universidade, nesse momento, está pensando como nós vamos estabelecer ensino remoto. É essa a expressão que tem sido utilizada. É ensino remoto. E, assim, é inegável que as experiências internacionais precisam nos inspirar. Vários países abriram as escolas e já fecharam, porque houve contágio. Sim. Eu, de fato, Mônica, eu tenho uma limitação que está posta de entender, na verdade, de pensar como é que vai ser esse retorno. Eu tenho muita dificuldade. E o papel do terceiro setor, eu acho que eu já respondi há pouco, né? No sentido exemplificado, apontando o que a gente tem hoje de uma experiência onde a relação entre a universidade, a academia e o terceiro setor, mediado por uma instância governamental, pode redefinir a história do terceiro setor nesse processo de pensar a inclusão social, educacional, cultural, em várias instâncias. O que eu posso apontar é o seguinte: nós somos um país com muitas contradições e um país de dimensões continentais. Então, projetar digamos, a responsabilidade sem a partilha de responsabilidades com a sociedade civil, ainda que a sociedade civil esteja, né, digamos, materializada no terceiro setor, e é isso que a gente tem que garantir, que o terceiro setor não seja expressão apenas dos interesses privados, mas que o terceiro setor seja, de fato, expressão da coletividade, ou seja, que seja expressão dos interesses da sociedade, como esse que eu apontei. Mas não é fácil. Eu reconheço os limites disso. Não é fácil. Não é fácil. Não sei o que você pensa sobre o retorno às aulas. Olha, eu sei o que eu penso. Eu sou completamente contrária, não é hora, e eu já expressei isso aqui. A minha posição é muito radical em relação a isso. É completamente radical. Primeiro, eu acho que os europeus não têm nada a nos ensinar. É outra realidade, é outro mundo, outra condição econômica, outra condição social. Eu já disse aqui em alto e bom som que eu fico profundamente triste, lamento muito que países europeus tenham retornado às aulas usando o ensino remoto ou mesmo híbrido, e descartando sequer a discussão da importância do ensino presencial. Isso foi feito a toque de caixa, foram medidas governamentais. Em país nenhum se discutiu, até onde eu saiba, com as escolas, com os profissionais da educação, nem lá e muito menos aqui. Então, eu sou contra, em primeiro lugar, por causa disso. Não está havendo discussão e nós estamos perdendo o timing. Esses meses todos parados, nós não fizemos o que é o principal que a gente tinha que ter feito, que é discutir educação. Né? Era o tempo, já que a gente está aqui tendo acesso a tanta tecnologia, de estar reunindo professores, educadores em geral, para discutir a nova escola, para discutir
o que é a educação que a gente quer, o que é o novo, o que pode ser o currículo, o que serão os testes, as testagens internacionais que fazem ranqueamento entre países. Qual é a mentalidade que está por trás disso? Se é isso que a gente quer para cá, né? Se é isso que a gente quer, porque aí entram as tais OCIPs, né? Que são, na verdade, grandes fundações, grandes conglomerados, grandes corporações empresariais que, em nome de uma suposta organização da sociedade civil, fazem um trabalho que subverte toda a lógica de uma educação pública, laica, gratuita, de qualidade. É isso que está sendo feito, é isso que está sendo apresentado. Apesar de eu saber que cada gestor municipal, estadual, específico, temos aqui, por exemplo, a nossa querida Kátia hoje, né? A gente sabe que ela é uma pessoa, e ela e tantos outros que nós conhecemos que estão aqui hoje também, super do bem, né? São pessoas que têm a melhor das intenções, mas o poder dela chega até aqui, porque as coisas vêm prontas, cumpra-se. E assim é no Brasil inteiro. Essa forma de trabalhar, se é que se pode chamar isso de trabalho, e não talvez de escravidão, né? Essa forma é que precisa ser pensada e combatida por nós. Então, eu acho que antes sequer de discutir a forma do ensino, se é à distância, se é remoto, se é o híbrido, se é presencial, é discutir isso, né? Como é que essa educação pode ser reconstruída? Porque a nossa LDB, se vocês pararem para olhar lá, ela não é mais a mesma, ela nunca foi, ela já quando saiu, ela já não saiu expressando o que os movimentos sociais gostariam. Já começa por aí. Houve CONAS, né? Houve várias conferências nacionais, estaduais e municipais de educação, houve. Mas o documento final, para quem estuda política pública, é muito claro. Ele não expressa uma série de questões que as minorias defendiam. Saiu um balaio de gato, o que foi possível negociar naquele momento da história, ok? Ok. Mas no que saiu de lá para cá, vai lá, gente, está lá no site do Senado e olha. Revogou. Quantas revogações, quantas alterações, quantos ajustes. Aquela LDB não existe mais. Então, assim, isso, quando uma lei, e o mesmo eu digo para a nossa Constituição, cuidado e atenção. Quando uma lei chega nesse nível de alteração, essa lei deixou de existir. É grave. Opa, está na hora de parar. A gente está aqui, ó, desde fevereiro. Cadê que a gente parou para pensar isso como sociedade? Agora é que eu vejo movimentos lá e cá, graças a Deus, participo e dou força para todos os que eu posso. Essa semana até tive que sair de alguns, porque eu quase pirei de tanta lista de WhatsApp, de e-mail. Gente, é sério. Mas, assim, a gente precisa realmente se organizar. Agora é que estão surgindo. Em junho, nós perdemos 4 meses. Né? E o meu medo é que agora vem com a força total, né, da indignação, né? E, de novo, a gente perca o foco e o timing, o tempo, o fio da meada. Não é educação à distância, é a educação que a gente tem que estar discutindo. São condições de trabalho do povo da educação que a gente tem que estar discutindo. São condições de trabalho do currículo, do planejamento, até o salário. E é isso que a gente não está fazendo, gente. Se a gente tivesse conseguido fazer isso, ou se a gente ainda conseguir fazer isso, talvez nossa educação tenha jeito. Talvez. Agora, vamos pensar só na educação à distância. Quando vamos supor que a Covid termine, o risco, ou o distanciamento termine, a quarentena termine, libere geral. Não vai ser um geral assim, vai ser sob novas regras de saneamento, saúde e tudo mais. Então, quando que nossas salas de aula vão poder permitir distância mínima de 2 metros? Me digam. Mas vai fazer metade vai, outra metade fica.
Gente, não tem a menor condição. Não tem. Nossas escolas não têm espaço físico para isso, nem as universidades, para comer se comer. Não tem rede apropriada no Brasil inteiro. Olha aí o professor Alain falando, e vira e mexe, ele congela ainda. Ele está tendo que usar o celular dele. E nós, professores, que temos nem todos, alguns de nós temos alguma condição, alguma, porque a gente deixa de investir nisso aqui para investir nas ferramentas de trabalho. Isso aqui é o nosso dinheiro. Não é a universidade, não é o Estado que paga, quando deveria, porque isso aqui é uma ação formativa, é uma ação educativa. Isso aqui é trabalho que a gente está fazendo agora, né? A gente está fazendo no nosso bolso, a gente está aqui pagando para trabalhar. Graças a Deus a gente gosta, mas não é por aí. Vocês estão entendendo como é que a coisa é muito mais ampla? Então, eu sou contra. A gente tem que parar. Para, Cacilda. E não é só para ficar em casa, é para ficar em casa, mas se organizar. Meu Deus, como é que as pessoas não veem isso? Ou eu sou muito doida, a Covid deve ter atacado meu cérebro. Não sei. Chega de falar. Vamos lá. Comentários. A Cristiana diz que gostou muito dos livros acessíveis, a Alain, que está indicando e compartilhando, e que é apaixonada por essa área de construção de livros. Só para registrar, nossa amiga Milene está aqui, a Geni, do OI. São colegas do OI, porque eu já mencionei aqui algumas vezes, tá, pessoal? Tem mais gente aqui que eu agora passei. Ângela Venturini está aqui, do Iserge. Ângela, querida. Cristiana volta a dizer que adorou a diferenciação que você fez entre ONGs e OCIPs. A literatura acessível diz que o Instituto inclui a OMOCIP, tem um programa de integridade, código de ética, que bom. E um programa anticorrupção, muito bom mesmo. Porque é aquilo que eu disse uma vez aqui, enquanto a organização é pequena e tem esses cuidados, tranquilo. Meu problema é Instituto Ayrton Senna, Compromisso Educação para essa galera que tem bancos por trás, que tem grupo Croton, tem várias pesquisas, Mônica. Várias pesquisas Croton, que apontam Croton, Cocom e sabe Deus mais o quê. Não dá, gente, não dá. A Silvia diz, nossa também colega do OI, estou em pânico com uma provável volta às aulas. Lembrando que ela é professora de AEE, lá em Bauru. Pois é, Silvia. Não entre em pânico, meu amor. Pânico é uma questão séria, a gente precisa buscar ajuda. Depois a gente conversa, se você quiser, tá? Mas é para ficar preocupada. E é isso que eu digo, assim, quando as universidades vão entrando nessa sem parar para pensar, e a UFRJ está meio que entrando nisso também, eu estou muito preocupada também, a gente precisa gritar muito alto. A literatura acessível diz que temos que discutir a vida dentro da nova escola, a vida. Cláudia Miranda, voltando agora ou não, é fundamental discutir o papel da escola na formação inicial e continuada, sem isso nada vai mudar, exatamente. Uhum. Eu acho que é o papel da educação, não é só da escola, não. É o que a gente quer como educação, Cláudia. E aí vai entrar a escola, inevitavelmente, sem dúvida. Uhum. E aí o Diego faz a seguinte pergunta, quando ele fala sobre essa volta às aulas, ele pensa justamente no atual, na situação atual e no futuro. O atual com essas aulas remotas e o futuro que a gente não sabe. Isso está sendo pensado? Está sendo pensado nisso tudo, inclusão e educação? Eu já sei a resposta. O que você acha, Alain? Eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas, assim. Por exemplo, eu tenho visto alguns esforços interessantes no sentido, por exemplo, de tentar aumentar a participação, ainda que nesse regime de isolamento, nesse isolamento frouxo que a gente conhece, para que as pessoas opinem sobre os rumos das instituições. Vamos pegar aqui as universidades, né? A minha universidade, inclusive, acabou de fazer uma coleta de informações onde a população discente deveria se pronunciar sobre como deve ser, então, a continuidade do nosso processo de formação na universidade
né, nessa perspectiva do pós-pandemia, ou próximo do final da pandemia, e a informação que a gente conseguiu aferir é que apenas, se não me equivoco, 36% do universo de estudantes conseguiram responder. Embora a gente possa cotejar que porque eles não responderam, porque não quiseram, porque se recusaram a participar da pesquisa, mas eu tenho a hipótese, por exemplo, de que esses 36% expressam, e a gente não sabe o que eles disseram, quer dizer, a pesquisa diz o que eles disseram, né, os resultados, mas apenas o que me assusta é 36% de um universo absurdo de estudantes responder um questionário já revela como nós temos muitos excluídos. Exato, então, exato. Já diz então tudo. assim, como pensar em inclusão num cenário que a exclusão está posta já neste momento é um desafio tanto. Não é fácil. E, no entanto, o povo está resolvendo voltar. Já começou na pós-graduação. Aqui na UFRJ já saiu resolução e tudo. Amanhã a gente vai discutir isso numa reunião aqui no nível só da faculdade, mas já está na UFRJ rolando. Pronto, daí para ir para a graduação, acabou, é um pulo. Quer dizer, se uma coisa que a gente acabou de discutir, né, que foi a partir de, inclusive, usando o Savaia como uma lente, né, a questão da inclusão e da exclusão, como é que a gente pode pensar em processos de formação, processos formativos, onde as pessoas não têm acesso à rede, não têm acesso aos canais que permitiriam acesso à rede, quer dizer, já estão excluídos. Então é difícil pensar em inclusão. Esse é um debate que, e digo mais, assim, esses aproximadamente 36% do universo de respondentes tem que olhar para o dado, porque talvez a gente também tenha mais observado que muitos desses alunos, dentro desses 36, também recusaram. Eu não sei, porque eu não vi o escrutínio desses dados, mas eu acredito que boa parte desses alunos, eles recusaram a proposta, né? É difícil, é um debate difícil. Eu não acho difícil, não. Acho que tem que dizer não. A resposta ao debate. Vamos lá. A Joana Moreira diz que agora a gente vai sofrer muito em função do abandono histórico com a educação e com a desvalorização do magistério. É isso que eu estou dizendo, Joana. Por isso a gente tem que parar e realmente refletir sobre a educação. Ou é agora ou é nunca. Porque quando chegar o trator de educação à distância, ou pior, ensino remoto, que é algo muito menor ainda, né? Em cima da gente, acabou, amiga. Acabou. Outro comentário. Cristiana fala que fez um curso sobre direito de terceiro setor que deram essa perspectiva para ela, mas ela tem medo que usem mal o dinheiro público. Esse risco sempre existe, né, Alain? Como também vai existir funcionário público que usa mal o dinheiro. Olha o Bolsonaro aí e tanta gente, né? A compra dos senadores. Tantos deputados, tantos senadores. É só olhar para o Congresso, nós temos grandes exemplos atuais. E já tivemos no passado também, não estou tirando ninguém do rol da culpa, não. Sara fala orgulhosamente acompanhando, se sentindo muito bem representada. Que bom, querida. A Leila Maria diz que é professora de AEE, que está amando estar com a gente, buscando a realização do mestrado. Legal, Leila, manda ver. Nossa colega Geni diz assim, que os nossos alunos só têm o celular para esse tipo de aula. Pode? Pois é, Geni, não pode. O celular não dá conta de todas as funcionalidades necessárias para uma aula efetivamente, minimamente de qualidade à distância. Né? E outra, ela não pode substituir a questão presencial, gente. Que isso? Eu estou aqui morrendo de saudade de abraçar vocês. Eu vou morrer de saudade para sempre? Não é assim, não, gente. Rosângela diz, ensino remoto para o público-alvo da educação especial. Mais uma forma de exclusão para os já invisibilizados. Duplamente, triplamente. Perguntas, Alain? Ana Glória diz o seguinte, tem pensado muito na questão da nova política pública da educação especial, que não é nova, é um retrocesso, que está para sair. Está para sair desde 2018, diga-se de passagem. 2017, aliás. Vocês podem falar um pouco sobre isso? E a Dei Costa diz o seguinte,
Qual a avaliação da gente sobre essas atividades que as escolas privadas estão realizando com os alunos? Alan? Eu acho que você... Vamos inverter, porque você, como você foi a representante, a porta-voz, melhor dizendo, da BPE, numa audiência pública, lá em Brasília, né, onde expressou o desejo de muitos pesquisadores, pesquisadores e pesquisadoras da área de educação especial, eu acho que você pode falar, Mônica, porque você faz parte desse momento histórico. Não, mas é que esse momento histórico não acabou, né? O problema é esse. Ele começou em 2017, ainda no Temer. Vejam, eu não acho que a política atual, a de 2008, que realmente não virou política ainda no sentido técnico do termo, porque faltou regulamentação e tantas outras coisinhas, mas que na prática pegou, porque foi uma adesão maciça de secretarias de Estado e de município. Essa política ela não foi perfeita, como nenhuma política é. Ok? Tá. Salas de recursos multifuncionais e o AEE... Bom, salas de recursos sempre existiram. Deu-se o nome de multifuncionais nessa política, e isso trouxe uma ampliação ao seu olhar. O atendimento educacional especializado também sempre existiu, de uma maneira ou de outra, ele foi organizado nessa política. Claro que não foi perfeito, mas é indiscutível que se conseguiu avanços enormes em 2018, enormes, como no que tange ao que a gente defende aqui, que é a questão da inclusão, né? Então, essa foi uma lei, uma política, melhor dizendo, que não chegou a ser lei, que barrou a ideia de que as pessoas têm que ser separadas, ou pelo menos tentou barrar. E fez um movimento político entre estados e municípios muito importante, no sentido de convencimento dessas prefeituras e desses governos estaduais, de que não é o melhor caminho separar, né? Outra coisa, e foi isso que causou a maior gritaria, foi parar de dar dinheiro público para certas ONGs que mamavam, desculpa, gente, tem que falar a verdade, botar o dedo na ferida, sim, mamavam nas tetas do governo há décadas, séculos, acho que séculos, a Pestalozzi é centenária, se eu não me engano. Sim, e não faziam nada significativamente para frente em termos de avanço na aprendizagem das crianças e jovens e adultos com deficiência, que atendem adultos também. A Paz, idem. Não estou dizendo que são todas as Pestalozzi, nem todas as APAES, mas a maioria. E isso foi um desgaste político, porque as pessoas que criaram e mantiveram historicamente essas duas instituições e outras, tá? E aí a gente vai falar, inclusive, de algumas escolas públicas, federais, especiais, como o INES, IBC também, causou um atrito muito grande. Por quê? Porque o que se percebeu no Brasil, finalmente, é que o trabalho dessas escolas... Não estou falando agora da especificidade do surdo, vamos esquecer isso por um minuto. Estou falando apenas da instituição segregada como um conceito, ok? Então, o que as pesquisas sempre vinham mostrando é que quando as pessoas estão juntas, elas aprendem melhor, gente. Isso desde lá dos anos 70. E que não há... São dois aspectos importantes quando se trata de deficiência, para vocês entenderem, já que é dessa lei que vocês nos pediram para falar. Esse é um aspecto. O segundo aspecto, e isso começou lá com o relatório Warnock, quando reviu toda a educação especial na Inglaterra. Então, o primeiro aspecto é esse. Entre os muitos estudos, alguns já estavam apontando que a aprendizagem em ambientes segregados era ineficaz, tanto quanto qualquer escola comum que fracassasse com alunos sem deficiência. O segundo aspecto foi nem o número
de pessoas com deficiência gravíssima, porque a outra desculpa que se usava é: pô, mas o cara baba, o cara usa fralda, como é que eu vou botar aí essa pessoa na sala de aula com alguém? Então, o que esses estudos da Mary Warnock, lá nos anos 70, descobriu é que essa galera que precisava de cuidados extensivos, muito grandes, era um mínimo, um percentual mínimo, que numa escala aproximada, em termos mundiais, não passaria de 2% do total de pessoas com deficiência em cada país, mais ou menos. Ou seja, era um percentual muito pequeno, que não justificaria o gasto do dinheiro público com essas instituições que são caras. Aí voltamos agora para os anos 2000, quando houve aquele problema que as escolas especiais aqui entenderam que o ministro da Educação de então, aquele gato maravilhoso que tentou ser presidente, gente, como é o nome dele? Haddad. Isso, o Haddad. Ele mesmo. Que ele ia fechar as escolas especiais, e quando não foi exatamente isso que a Martinha falou, porque eu estava nessa reunião lá. A Martinha falou que a ideia não era fechar, era ressignificar, mas tudo bem, há controvérsias, eu entendo isso. Mas na reunião em que ela apresentou essa ideia em Brasília, isso foi levantado pela gente, e a gente bem avisou, e ela foi muito clara: não, a questão é como a Declaração de Salamanca já recomendava, ressignificar essas escolas como centros de referência, de produção de conhecimento e de formação continuada e apoio às escolas. Essa era a ideia. Fazer do INES, por exemplo, um super produtor de conhecimento, que ele já é, inclusive, do IBC idem, mas distribuir os alunos para que as escolas... Bomba, gente, a escola é pública, caramba. Pô, como é que é isso de público para uns e não para todos? Eu não entendo isso, né? Bom, então, voltando a esse tempo, o que aconteceu? Um dos motivos pelos quais se pensou em fazer isso foram alguns relatórios financeiros dos gastos dessas escolas, que confirmaram os estudos que, a partir de 70, foram se fazendo em vários países, milhões de países, sobre os gastos dessas instituições. Gente, eu não vou dizer qual a instituição, tá? Mas, na verdade, foram quase todas. Mas em, sei lá, uma delas, pelo menos, que eu vi, o orçamento era quase igual ao orçamento de vários centros da UFRJ. Presta atenção no que eu estou dizendo. Era um orçamento tão alto, a UFRJ ela recebe um dinheiro, vamos supor, uma universidade pública qualquer, não precisa nem ser o da UFRJ. Vamos supor, ela recebe 100 milhões. Estou dando um número fictício. Ela recebe bem mais do que isso. Mas o número recebido por essas escolas era, digamos, desses 100 milhões, uma universidade reparte para as suas decanias ou centros. 10 milhões para essa, 10 para essa, 10 para essa, e aí ela fica com, sei lá, 30% para as suas despesas gerais. Manutenção e não sei o quê, projetos, bolsas e outras coisitas mais, para as suas pró-reitorias e tudo mais, né? Não é só 30%, mas estou fazendo um cálculo, né, por cima. É como se uma dessas escolas, ou algumas, recebessem o mesmo tanto que 2 ou 3 centros juntos. 10 mais 10 mais 10. Vocês estão entendendo? Sendo que 2 ou 3 centros juntos tem, digamos assim, se uma UFRJ tem 80 mil alunos, né, 2 ou 3 centros, aí, dependendo do tamanho deles, pode ter uns 30 mil. Fácil. Ou mais. Daí para mais. E essas escolas têm o quê? Nem 1.000. Estão entendendo? Então, assim, havia um desequilíbrio, não estou dizendo que é roubo, corrupção, nada disso, mas um desequilíbrio. É discutível? É. E essas escolas discutiram isso profundamente. Mas não são aspectos que a gente possa também deixar de lado na discussão. A gente precisa considerar, né?
e transparentemente colocar na mesa para que a gente converse claramente sobre isso, porque a falta de informação é que é o pior. Então, voltando à questão e tentando fechar, vocês só fazem pergunta difícil, nós já estamos em 1 hora de programa, não vai estar tempo para porcaria nenhuma mais. Voltando à questão, a política atual, aquela não resolve, mas ajudou muito a combater essas coisas. Não, naquela época, o ministro teve que voltar atrás em tudo, voltou. Mas estava lá a intenção. Na atual, o que em 2017 se começou a fazer, e até hoje está na pauta, é retroceder isso tudo. E o que mais me apavora, Ana Glória, é que está muito no texto escrito com todas as letras, que essas escolas, essas instituições, que não são escolas, são mais, não o INES e não o IBC, mas a Paz, Pestalozzi e outras ONGzinhas de fundo de quintal que abrigam, né, que fazem trabalho assistencial com pessoas com deficiência, vão voltar a crescer, vão voltar a ganhar título de educacional e não vão fazer porcaria nenhuma de bem. Outra coisa que está na pauta, com todas as letras, é prolongar a educação dessas pessoas para sempre, como se a escola fosse o lugar delas para sempre, que não é, porque elas ficam adultas, elas envelhecem, e há que se fazer um trabalho intersetoriado com secretarias de trabalho, secretarias de assistência, secretarias de habitação e moradia, para que essas pessoas ganhem vida independente. Elas não podem ser tratadas como alunos a vida inteira. Falei um pouquinho só, não deu nem para falar quase nada. Vamos tentar pegar uma outra que você fale, Alain, para fechar o programa aí. Eu sei que vai ficar faltando um monte de coisa, eu vou ter que fazer uma mega live complementar, pelo visto. Fala agora da Dey Costa. Qual a avaliação que você faria sobre essas atividades que as escolas privadas estão realizando com os alunos? Você topa? Olha, eu não sou um conhecedor dessas atividades, então eu não Então posso falar escolhe sobre outra. isso. Peraí. Vamos outra aqui, ó. Tem 4 comentários que eu vou pular e vou para a pergunta. A pergunta do professor Max, que é outro querido que nos acompanha também. Qual o impacto de um projeto de lei que retira a autonomia das universidades e institutos federais das eleições de reitores e como fica a descentralização dos recursos para manter a expansão das respectivas instituições? Bom, primeiro a gente tem que apontar a inconstitucionalidade dessa medida provisória, por isso que já houve, né, digamos, a retirada da pauta, né? O presidente do Senado recusou recebê-la e o governo também recuou, né, no sentido da manutenção da proposta. Então, o impacto seria um princípio constitucional, a autonomia universitária. A universidade tem autonomia para definir, né, quem será, né, a partir de uma escolha democrática feita por uma lista tríplice, aqueles que a comunidade entende que representam a universidade, são os eleitos, né? Reitor, vice-reitor e equipe, né? Então, é um cenário... acho que o que está mais em discussão é a questão da democracia. Então, assim, né, a manutenção da resistência em tempos absolutamente antidemocráticos. Eu acho que... E aí, Mônica, me permita fazer uma digressão disso, associando a ideia de inclusão. Porque inclusão em educação, como nós preferimos chamar, para nós é sinônimo de democracia na educação, é democracia na escola, é a democratização da escola. Então, pensar em inclusão é pensar democracia. Então, eu acho que isso é absolutamente importante nesse debate e, sobretudo, entender que uma medida dessa é absolutamente excludente. Nesse sentido, é importante ratificar essa ideia. Isso aí. Olha só, gente, tem gente aqui... A Ana Glória disse que está com medo da sua resposta, eu não sei de qual, se a sua ou a minha, ou talvez dos dois. E ela depois disse live. Eu não estou entendendo o que ela quis dizer com isso. Você está querendo que a gente faça outra live, Ana Glória? É isso? Para continuar o papo, que realmente não deu. Tem muita coisa aqui ainda, Alain. Estou chocada. Eu tinha
tinha feito até umas reflexões sobre a política, que eu acho que a gente pode, num outro momento, ter como temática, se for de interesse coletivo e seu, meu, já estou manifestando esse interesse, em falar sobre reflexões e perspectivas para a política de inclusão. Eu acho que aí já é um debate que caminhou já numa direção, já não é mais inclusão em educação, que é muito amplo, né? Pensar, porque, de fato, a minha questão que eu quero deixar, que eu acho que expressa em grande medida a sua preocupação, Mônica, qual a garantia de que uma mudança, embora eu também reconheça que a nossa política ela avançou em muitos aspectos, a política de 2008, isso é indubitável, mas a pergunta e isso é que me preocupa, considerando os anúncios que há cerca de alguns anos têm sido feitos de uma nova política, é desse lugar que eu estou falando, né? Então, a propósito, antes da pandemia, já estava anunciado no âmbito na verdade, essa discussão não está no MEC, né? O interessante é isso, ela está lá na Secretaria das Mulheres, Direitos Humanos, não está no MEC, não está no Ministério da Educação. O que me deixa mais preocupada ainda. E isso me causa uma perplexidade. Então, assim, a Diretoria de Políticas Públicas, no âmbito da Educação Especial, não está vinculada ao MEC, ao Ministério da Educação, está vinculado ao Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos, e isso me causa um pouco de estranhamento. Eu acho que isso é importante de sinalizar. Mas qual é a minha pergunta, que não quer calar, que eu acho que vai nos provocar para um próximo debate, talvez já vá encaminhando para o fechamento, que eu sei que a gente passou do horário, qual a garantia de que essa mudança anunciada vai ser para melhor? Eu tenho muitas dúvidas, porque o que eu tenho visto, de maneira geral, no âmbito do Ministério da Educação, são retrocessos. Então, a minha expectativa, se eu tivesse que apostar em algo, é de que essa mudança da política, ela vai ser, assim, algo que vai nos deixar muito desconfortáveis com os novos cenários, sobretudo com esse cenário de institucionalização que volta muito forte. Está presente isso, sem indubitável, no texto da minuta que foi apresentada, né, há cerca de alguns meses. Para quem teve acesso, estava disponível, não sei se ainda está, a minuta da nova política equitativa ao longo da vida, cheia de eufemismos, que eu fico muito preocupado, muito preocupado. Olha, Alain, eu sinto te dizer que nós já estamos convocados para domingo que vem. Tá. Então, gente, eu tinha até o Diego, mas o próprio Diego já disse que seria ótimo fazer a outra live, continuar essa live, na verdade, com o tema que você está propondo. Então, a gente fica... É a primeira vez que isso acontece aqui, de pedirem que a live continue, ou que eu acho como é que a gente diz? Um corte epistemológico fantástico. Gente, olha só, para vocês terem uma ideia, Alain e eu nascemos no dia 9 de setembro, tá? É verdade. Só que, claro, eu tenho algumas... Não, acho que eu tenho uma década e pouquinho só a mais que você, né, amor? Sou tão mais velha assim também, vai. É verdade. Então, a gente é muito parecido. É por isso que dá essas coisas assim, dá liga. Então, a gente fica comprometido com vocês. Em vez de fazer complementar, a gente vai retornar, então, na semana que vem, no mesmo bate-local, na mesma bate-hora, e a gente continua o papo, a gente vai dar o título bem bonitinho, e, agora vocês têm um compromisso aqui com a gente. Tem que curtir ali no YouTube, tem que dar seu like no YouTube, não adianta fazer isso no Facebook, senão eu não consigo contratar meus intérpretes e audiodescritores. E tem que fazer propaganda, gente. Nós temos que bombar. Graças a vocês, né? Graças a vocês, a cada semana eu estou conseguindo aí mais 3 ou 4 inscritos. Uma hora a gente chega nos 1000. Já estou com 200 e tanto. Olha que chique. Graças a vocês. Bacana. Então, a gente volta semana que vem. Combinados? Tá ótimo. Muito obrigada, Alain. Claro, fala do seu canal. Ele tem um programa ótimo, isso, fala. Então, queria convidar os que estão nos ouvindo nesse momento, Mônica, que nós temos um canal no YouTube do LEPED UFRRJ. Ele tem uma programação semanal. Às terças-feiras, nós temos os diálogos inclusivos, que são vídeos produzidos por pesquisadores do laboratório,
onde compartilhamos experiências de inclusão, sobretudo neste momento da pandemia, para apoiar familiares, pessoas com deficiência. O foco é, sobretudo, não exclusivamente, em estudantes público-alvo da educação especial, para que os familiares possam desenvolver processos, né, educativos no âmbito familiar, né, dando continuidade a essa parceria família-escola nesse momento do isolamento. Então, às terças-feiras, às 16 horas, é uma atividade assíncrona, ou seja, o vídeo é postado e você pode assistir a qualquer momento. E às sextas-feiras, ou seja, os diálogos às terças e o papo de inclusão, papo de inclusão, ou seja, é uma atividade síncrona, às 16 horas, aqui no canal do YouTube do LEPED, chamado Papo de Inclusão. Toda sexta-feira nós temos um convidado, você já está convidada a estar conosco dentro da sua agenda de disponibilidade. Toda sexta a gente tem um papo bacana com alguém que trabalha dentro da perspectiva de pensar educação, diversidade e inclusão. É isso, muito obrigado. Obrigada a você, Alan. Ó, a literatura acessível falou para eu fazer uma campanha para chegar nos 1.000. Gente, eu não tenho cara de pau, não sei me vender. Por isso que eu estou pedindo ajuda. Eu sou péssima nisso, eu morro de vergonha. Então, assim, eu não sei fazer isso, só faço com os íntimos. Então, agora, como vocês já são nossos íntimos, eu peço ajuda. Eu não sei fazer, tá bom? Olha, um beijo no coração de cada uma, de cada um. Amigos, queridos. Alan, muito obrigada. Eu estou muito feliz que a gente vai estar junto de novo domingo que vem, com essa galera fantástica aqui. Eu já vou separar as perguntas e comentários pendentes, e a gente já tem até um começo encadeado a partir daí. Mas é claro que vocês vão continuar mandando, porque aqui quem manda são vocês. Tá bom, gente? Muito obrigada. Um beijo enorme e até domingo, então. Os pan-academistas. Tchau, gente. Tchau, Alan, Tchau. querido. Tchau. Terminando em 3, 2, 1.